Bom, Soninha e Safi, no vídeo passado eu mostrei para vocês alguns textos a respeito da morte de Cristo, falando que Cristo morreu por nossos pecados e que Deus o ressuscitou e o exaltou e deu a ele um nome que está sobre todo nome, ou seja, deu a ele todo o poder e autoridade. E eu queria, nos próximos vídeos, explicar um pouco mais a respeito disso. Eu queria falar nesse primeiro vídeo sobre o porquê da morte de Jesus, por que era necessário que ele morresse. Então eu quero começar do princípio. Quando a gente lê os 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos ali que Deus ele criou o homem, criou a terra e tudo mais. E quando Deus criou o homem, ele era perfeito e Deus vinha conversar com o homem face a face. Mas quando o homem peca, ele perde essa comunhão com Deus, ele perde esse contato que ele tinha com Deus. E nós vemos que as consequências desse pecado elas se estenderam a toda a descendência do homem, a toda a humanidade. E que consequências são essas? Em Isaías 59 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E em Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado ele nos afasta de Deus. Em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então, Deus já tinha mostrado isso ali a Adão e Eva no jardim, quando ele falou assim: olha, se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês certamente morrerão. O que Deus estava querendo dizer ali, com outras palavras? Que se eles comessem do fruto daquela árvore, eles pecariam e pelo pecado deles, eles morreriam. Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a lei de Deus, Deus que instituiu isso. E se a gente for olhar a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente chama de Pentateuco, os livros da lei, falam sobre a lei de Deus. E nessa lei de Deus fala que para a remissão dos pecados deve haver derramamento de sangue. A gente chama de propiciação pelos pecados. Então a propiciação ela era feita através de sacrifícios de animais. Se um homem pecasse, ele tinha que ir lá sacrificar um determinado animal, então ele estaria livre daquela culpa. Só que com o decorrer do tempo, o homem meio que banalizou o sacrifício. Ele não se preocupava em cumprir a lei, em obedecer a palavra de Deus. Ele queria sacrificar. Ele pecava, sacrificava, pecava, sacrificava. Então ficava sempre havendo repetidos sacrifícios. Então, tanto que Samuel ele fala que Deus ele se agrada, ele tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Então chegou um tempo que o homem ele não estava mais obedecendo, ele estava só sacrificando, e Deus ele não aceitava aquilo. E é aí que entra o plano de salvação de Deus. Então o que acontece? Deus ele envia Jesus para morrer por nós, para fazer a propiciação por todos os pecados de toda a humanidade. Porque o homem ele não foi capaz de cumprir a lei. Então ele por si só ele não podia ser salvo. Então a lei foi incapaz de salvar o homem. Então Jesus vem para morrer por nós, para fazer o derramamento de sangue que era necessário. Ou seja, ele vem cumprir a própria lei que exigiu o derramamento de sangue para fazer a propiciação pelos nossos pecados. Então Cristo ele larga toda a sua glória, todo o seu trono e vem, ele como homem, a palavra fala que ele se esvaziou
de toda a sua glória e se fez como homem, né? Mas Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus ele veio para morrer por nós, para nos libertar da escravidão do pecado, nos libertar da condenação a qual nós estávamos submetidos. Em Colossenses 2 fala a respeito disso, que Cristo ele perdoou as nossas transgressões e ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, havia um escrito de dívida que era contra nós, porque nós, pelo nosso pecado, estávamos condenados. Mas Cristo vai e anula toda a condenação que estava sobre nós. Agora você já sabe porque Cristo morreu. E nos próximos vídeos eu vou estar explicando um pouco mais a respeito disso. É isso aí. You give it all for me. My soul desire, my everything.